Tem uma autora no Rio Grande do Sul, que ela escreveu um livro, Pressa, Depressa, Depressão. Quando se fala sobre a saúde emocional, está se tratando de que a nossa saúde, ela está bem. Alguém que tem saúde emocional está bem. Alguns fatores são colocados, como o pastor Jamiel já falou, e é importante entender que o ministério ele pode se tornar um grande peso, porque ele já é um peso, mas ele pode se tornar ainda mais quando você entra para o ministério sem uma visão definida dele. Por exemplo, Jesus nunca usou o ministério para dizer que nós íamos se dar bem no ministério. Esse conceito é nosso, não é de Jesus. Quando você vai para Mateus 10, ele coloca uma lista que, se um cabra lê mesmo com a visão bíblica, ele só entra em ministério se for chamado. Porque Jesus disse: quando vocês forem para uma casa, o que botar vocês comem? Jesus disse: eu vou pegar vocês, ovelhinhas, e botar no meio de onde? De lobo. Jesus disse: vocês vão chegar nas cidades e não vão ser aceitados, vocês vão ser rejeitados. Só que qual é a ideia nossa? Eu sou escolhido, eu sou ungido, me respeite, irmã. Aí começa a ficar depressão, porque vai na casa da irmã, a irmã não te aceita, aí tu, meu Deus do céu, fui na casa da irmã, eu tenho a unção do Senhor, escolhido, ela me rejeitou. Rejeitaram Jesus, e tu quem é para não ser rejeitado? A grande questão é que nós estamos com a visão errada. Olha, Jesus disse assim: olha, vocês vêm para cá, mas as raposas têm os seus covis, e as aves do céu, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Agora, eu entro no ministério com essa, se eu entrasse no ministério hoje com essa visão que Jesus colocou, vocês serão odiados, perseguidos, e ele ainda piorou mais. E vocês, lá em Mateus 10, 33, por causa do meu nome vocês serão mortos. Então, quando eu entro no ministério com essas perspectivas, sabendo que eu vou sofrer, tem mais possibilidade de eu ter uma saúde melhor, porque eu já sei que eu estou preparado para aquilo ali, do que eu entrar com uma ideia negativa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Neemias foi criticado em alto grau. Esse muro que vocês estão fazendo, uma raposa derruba ele. Neemias olhou para Tobias e Sanbalate e disse: cai fora, que aqui vocês não têm projeto comigo. Pronto. E Neemias, desce daí que tu quer se amostrar, tu quer ganhar popularidade. Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra. Aí contrataram uma profeta réa falsa. Aí disse: Neemias, vem ligeiro. Ele disse: rapaz, eu já conheço vocês. Então, se você entrar com essa perspectiva, vai ser melhor para você suportar. Agora, se você entrar com a perspectiva de que merece honra, de que merece bom tratamento, de que ninguém vai te atacar, que tu é ungido, aí quando não funciona, tu decepciona todinho. E desse uma irmã falando comigo: pastor, vai lá em casa resolver um problema meu, fale com o seu marido, irmã, que eu só vou se ele aceitar. Aí ela foi, quando chegou, ela disse para mim: pastor, meu marido não quer nem lhe ver lá em casa. Aí pronto, eu disse: está certo, ele está certo, a casa é dele. Aí lá vai eu ficar: meu Deus, eu escolhido, ungido, rejeitado, é preconceito, é porque eu sou negro. Eu lá me importo. Problema dele, eu tenho um casa para me morar. Agora, se ele... Aí pronto, passou um dia, o negócio aperreou, aí ele foi lá no gabinete: pastor, eu preciso que o senhor vá lá em casa. Eu disse: agora eu vou. É assim. Não entre, querido. O grande problema é, sabe o que eu vou dizer aqui? Tem muita gente entrando no ministério, eu vou ser sincero, porque a visão, ela está totalmente errada. Eu sou filho de pastor. Quem me apresentou no ministério foi outro pastor. E eu digo para minhas filhas, eu digo: olha, na igreja vão falar mal de mim, vão falar mal de vocês, vão falar mal da minha esposa, vai falar mal de ti também. Mas se preparem, porque nós fomos escolhidos para isso. Se eu entrar no ministério já com essa ideia, aí eu vou enfrentar. Quando você pega 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo vai dizer assim: abatido, mas não o quê?
afligido, mas eu não estou desamparado. Pode todo mundo lá no capítulo 4, os irmãos, Paulo, tu não prega bem, Paulo, tu está roubando. Paulo diz, quem me julga é o... Eu não estou nem me importando. Aí quando ele escreve a carta, ele diz para Timóteo, porque ele sabia que o Timóteo não era como ele diz, Timóteo, tem cuidado, está lá em 2 Timóteo 4, tem cuidado com Alexandre, ele me causou muitos males, mas o Senhor vai vingar esse desgraçado. Não foi assim? É desse jeito. Agora, se tu entra com esse negócio, tu entra para o ministério, com a moleza, aí fica o negócio, e o irmão está só falando de mim. Um dia o irmão ia chegando, aí entrando na igreja, um pastor, tem um bocado aí falando mal do senhor. Eu disse, também está falando mal de ti. Aí eu entrei para o culto, fui dirigir meu culto. Então, a primeira coisa que você tem que entender, Salmo 103, 14, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Eclesiastes 9, 4, tudo que vieres para fazer na tua mão, mas segundo o quê? A tua força. Então, o que você tem que entender? Se você pegar por esse lado, como falou o pastor Jamiel, tem pastor que se mata como Moisés. Não é assim? Ele joga a bola lá no canto e quer parar lá no gol. Aí Moisés, o Jetro disse, está lá em Êxodo 18. Ele disse assim, o que tu fazes não é? Então, todo homem sabe seu limite. Então, não queira fazer. Agora, o negócio é o seguinte, quer mostrar que é grande, quer mostrar que sabe muito. Eu tenho meus horários de estudar, eu tenho meus horários de trabalhar, eu tenho meus horários de ir para um mutirão, eu tenho meus horários, pronto. Tem coisa que tem hora que os crentes não deixam a gente dormir, que a gente não pode negar também. Tem aquele negocinho que a gente está cochilando, uma irmã liga para a gente, pastor, aí tira o sono da gente. Aí é pesado, mas o negócio é aguentar e não pedir a morte, porque não resolve, não é assim? E Deus, ele é bom, irmão. Quando Elias disse assim, olha, eu não estou aguentando, está lá no capítulo 19, do verso 4 e o verso 16, Deus disse assim, tudo bem, Elias, Deus não mata não, se um pastor disser assim, eu estou cansado, Jesus, é tanta luta, não é nem bom tu estar orando assim, porque Jesus, ele pode te tirar e botar outro, porque tu está cansado. Quando Elias disse, só tem eu, aí Deus disse, tá bom, Elias, então tu vai, tu tira tu, porque eu vou botar Eliseu no teu lugar, e aí eu vou te colocar e tu vai descansar. E pronto. Então, Deus nos compreende, ele sabe da nossa fraqueza. Quem pode impor limite somos nós mesmos, e não Deus. Tem que saber a hora que vai dirigir, tem que saber a hora que vai estar no culto, tem que saber a hora que vai comer, tem que saber, aí pronto. Aí quer fazer tudo de uma vez, teu corpo não aguenta, tua mente não aguenta, tua cabeça não aguenta, aí vem a morte, vem a depressão, como ele falou, vem a ansiedade, e aí é assim. Maravilha. Fácil, vendo aí, viu, pastor? Não é fácil, Aprendendo. Vendo aqui o depoimento dos pastores, a gente viu que não tem nada a ver com cão, né? Não. Porque os crentes, não, esse negócio de depressão, ansiedade, isso é coisa do cão. É só orar que resolve. Não, é coisa do homem mesmo. Se a gente não vigiar, não dividir tarefas, a gente se sobrecarrega e a gente morre. É cuidar da gente e do ministério, da doutrina, né? Então, é algo que existe, é algo que não é só espiritual, como a gente vê por aí por muitas igrejas, até mesmo pastores dizendo, não, vai orar que resolve. Isso é coisa de espiritual. Não, temos que dividir o espiritual daquilo que é patológico, daquilo que precisa ser tratado. Isso, é verdade. Muito bem. Pastor, seguindo nessa mesma linha do Gildeci, a gente tem que aprender a diferenciar, pastor Jamiel, a expectativa da realidade. Isso. E dentro dessa saúde emocional do líder, o líder também precisa saber que existe o líder ideal, mas ele precisa estar consciente do líder real. É verdade. O ideal é aquele que não se cansa, aquele que corre, que sobe, que desce, que faz acontecer, abre o céu, cai chuva, e esse é o ideal. Mas o real é aquele que se cansa, que às vezes ele está esgotado emocionalmente, e as coisas não acontecem do jeito que ele quer. Então, dentro dessa expectativa e realidade, o aconselhamento que o senhor dá para os líderes? O aconselhamento que eu dou para os líderes, dentro dessa realidade, tem dois viés. O pastor falou aqui no líder ideal. Vocês podem observar que Deus pegou o padrão de Davi e disse, o padrão de Davi ele vai colocar como o rei ideal que é esperado, que não é Davi, que não é Salomão. Israel vai entender que eles não seriam os reis ideais, mas vai ser esse padrão de se esperar esse rei ideal. Na verdade, o que nós podemos analisar
quando falamos desse líder ideal, o que a gente deve colocar em mente é que eu vou ser útil dentro do meu tempo, da minha geração, para aquilo que Deus me escolheu. Eu não vou ter um trabalho perfeito, mas eu vou ter o trabalho que Deus quer que eu faça. Porque até Jesus, um dia eu disse para um pastor, Zé, eu estou para não aguentar, eu faço tudo de bom, e os crentes falando de mim, eu disse, se preocupe não, olhe para Jesus, que no milênio, ele vai dar o governo perfeito, e no final muita gente não quer Jesus. O diabo vai estar preso nessa época. É só para mostrar que o problema, como ele falou aqui, não é só o diabo, é também quem está do lado de fora. Então, se nem Jesus vai agradar no milênio, eu vou me preocupar. Eu tenho que me preocupar em fazer aquilo que é correto, de acordo com a Bíblia diz, estar presente nas atividades, nos trabalhos. Eu sou o seguinte, ele falando aqui do líder ideal, no horário do culto eu estou, uma irmã me visita, eu vou lá, tem um trabalho, eu participo, eu não deixo ociosa as minhas atividades. Aí se alguém diz, estão falando do Senhor, eu não me preocupo, porque eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho direito. Por isso que Paulo diz, cada um tenha tudo bem definido. Então, dentro dos meus limites, das minhas possibilidades, eu vou fazendo o trabalho do Senhor. E aí entender, como disse um amigo meu, quem morreu pela igreja foi Jesus. Nosso trabalho é trabalhar pela igreja, morrer por ela, só Ele. Maravilha, muito bem. Vou pedir para o pastor Gildeci fazer